A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos responder a uma pergunta: qual é o período da história em que mais houve perseguição aos cristãos? Até pouco tempo atrás, todas as vezes que essa pergunta era feita, qual foi o período da história, ou qual é o período da história em que houve mais perseguição ao cristianismo, a maioria das pessoas se reportava à antiguidade. A maioria das pessoas mencionava o período da igreja primitiva, os primeiros séculos da era cristã, a igreja primeva, especialmente se referiam àquela perseguição que ocorreu na segunda metade do primeiro século da era cristã, encetada, iniciada por Nero. Mencionavam também a grande perseguição aos cristãos do terceiro século, inclusive já no final do terceiro século, iniciozinho do quarto século, sob Diocleciano. Outros até se referiam ao período da Grande Inquisição, quando a Igreja Católica começou a perseguir os dissidentes, e aí nós temos católicos contra protestantes, ou católicos contra proto-protestantes, e depois católicos contra protestantes. Lembrando que a Inquisição não perseguiu apenas os proto-protestantes, também algumas seitas malucas que existiam ali na Idade Média. Outro detalhe também importante de frisar é que se infla muito o número de vítimas da Inquisição. Eu sou protestante e declaro que a Inquisição foi algo absurdo. É notório que a Inquisição foi algo absurdo, mas eu reconheço que existem alguns exageros. Por exemplo, geralmente os números que são dados à Inquisição é de uma monta muito além do que realmente a gente encontra nos registros históricos. Geralmente isso acontece porque as pessoas acabam misturando vítimas da perseguição de católicos a protestantes de forma geral com as vítimas da Inquisição. Você tem, por exemplo, a Noite de São Bartolomeu, ocorrida no século XVI, lá na França, algo terrível. Naquela noite foram mortos milhares de protestantes, milhares de huguenotes franceses, sendo que ali não era a Inquisição. Ali sim entra na conta da perseguição dos católicos aos protestantes de forma geral. Aquele foi um dos períodos mais negros, foi uma das páginas mais terríveis da história da perseguição dos católicos aos protestantes. Porém, ali não era a Inquisição atuando. A Inquisição, ela ao todo teve milhares de vítimas, mas isso durante séculos e numa quantidade muito menor do que aquela que normalmente se é propalado. E outro detalhe também sobre este assunto é que as pessoas às vezes esquecem que as ideologias seculares acabaram matando muito mais do que qualquer tipo de perseguição que tenha havido dentro do próprio cristianismo. No caso, católicos contra protestantes. É só lembrar do primeiro ano da Revolução Francesa, quando os jacobinos mataram, no único ano, guilhotinados, mais de 50 mil pessoas. Isso é muito mais do que a Inquisição matou em séculos durante a Idade Média e início da Era Moderna. Mas, enfim, qual é o período em que mais se perseguiu cristãos na história? Foi na época da Igreja Primitiva? Foi no período em que católicos perseguiam protestantes? No caso, foi uma perseguição interna dentro do próprio cristianismo. A Igreja Católica era a igreja oficial instituída e os protestantes eram a dissidência. Foi naquele período? Não, não foi nem na era da Igreja Primitiva, da Igreja Primeva, nos primeiros séculos da Era Cristã, nem foi também durante a Idade Média, início da Era Moderna, com a Inquisição. Nesses períodos, morreram muito menos cristãos do que nós tivemos, por exemplo, mortos no século XX. Ainda sobre esse assunto, é interessante que se tornou moda no século XX
usar aquela passagem de Apocalipse, que compreende os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, que trata das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, para falar que o período de grande perseguição da história da igreja foi aquele período da igreja primitiva. Você deve se lembrar que muitos pregadores subiam aos púlpitos e, ao abrirem suas Bíblias para pregar sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, em que Jesus estava trazendo uma mensagem específica a elas através da pena do apóstolo João, eles diziam que a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, representava a igreja primitiva. A segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, representava os primeiros cristãos sendo perseguidos, os primeiros séculos da era cristã. E assim sucessivamente, até que eles chegavam à igreja de Laodiceia, que era a 7ª carta, e diziam que hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Nada mais falso. Não tem nada a ver com isso. O próprio texto bíblico desmente essa interpretação, que graças a Deus, hoje em dia, é muito incomum ainda ser reproduzida. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Jesus, após se apresentar a João em Pátimos, ele diz o seguinte: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Veja que esse versículo traz a divisão básica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é dividido basicamente em 3 partes. Ele é um livro que fala das coisas que João tinha acabado de ver no capítulo 1. É um livro que fala também das coisas que são, e ao se referir a essas coisas como coisas que são, Jesus obviamente está dizendo que não se trata de escatologia, o conteúdo que compreende a segunda parte do livro de Apocalipse. E por fim, Jesus fala das coisas que depois destas hão de acontecer, que é a terceira e maior parte do livro de Apocalipse, que é o conteúdo escatológico do livro de Apocalipse. Bem, onde é que nós encontramos essa primeira parte? As coisas que João tinha acabado de ver. No capítulo 1, né? Depois de ter aquela visão de Jesus em glória, seus cabelos brancos como a pura lã, o seu cinto de ouro finíssimo, seus olhos brilhando como chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia com toda a sua força, na sua destra 7 estrelas, o som da sua voz como o som de muitas águas, os seus pés brilhando como latão reluzente. João cai prostrado diante de Jesus e Jesus o toca dizendo: não temas, João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que vivo fui morto, mas vivo para todo sempre e sempre, e tenho nas minhas mãos, na concha das minhas mãos, a chave da morte e do inferno. E aí Jesus disse para ele: escreve o que você acabou de ver. Ele escreve isso no capítulo 1. O capítulo 1 é a primeira parte do livro de Apocalipse, quando ele descreve essa visão que ele teve de Jesus em glória, mas não de uma forma que João não pudesse suportar, mas uma forma em que João pudesse minimamente suportar ver Jesus, né? E logo depois Jesus diz: e escreve também sobre as coisas que são. Que coisas são essas? O conteúdo dos capítulos 2 e 3. O conteúdo das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Não havia na Ásia Menor apenas essas 7 igrejas, havia outras. Então, por que justamente essas 7 igrejas foram abordadas por Jesus em missivas? Por quê? Porque essas 7 igrejas, elas representam 7 tipos de igrejas que sempre existiram na história da igreja, continuam existindo nos dias de hoje e até a volta de Jesus continuarão existindo. Essas 7 cartas não dizem respeito a fases da história da igreja, porque elas se referem a coisas que são, ou seja, coisas que fazem parte do presente da igreja, que são uma constante na história da igreja. Então, essas cartas representam a realidade daquelas 7 igrejas naquele momento, e essas realidades representam 7 tipos de realidade que nós vemos nas igrejas durante a história.
Por exemplo, a carta à igreja de Éfeso fala de uma igreja que era boa na ortodoxia, mas era fraca nas obras, fraca no amor. E eu pergunto para vocês hoje, nós não temos igrejas hoje assim? Que são fortes na ortodoxia, fortes doutrinariamente, mas fracas nas boas obras, fracas na manifestação do amor? Mais à frente nós temos a carta à igreja de Tiatira, que é exatamente o contrário da igreja de Éfeso. É uma igreja que é forte nas boas obras, forte na manifestação do amor, da caridade, mas é fraca na ortodoxia, é fraca na doutrina. Aí nós vemos também o caso da igreja de Filadélfia, aquela igreja que não recebe nenhuma repreensão. Não temos igrejas que são praticamente irrepreensíveis, que são fortes na doutrina, são fortes nas obras, igrejas mais equilibradas nós temos hoje em dia. Temos também igrejas como a de Laodiceia, igrejas que começaram bem, mas depois que cresceram e se tornaram igrejas ricas, elas esfriaram, arrefeceram espiritualmente, e hoje o dono da igreja está do lado de fora, querendo entrar. Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cearei com você e você comigo. Quer dizer, o dono da igreja estava do lado de fora. Geralmente a gente usa esse texto para pregar a pessoas que não são crentes. Não é que esse texto não sirva para evangelizar pessoas que estão longe de Deus e que nunca tiveram encontro com Cristo. Mas essa passagem, ela é, na verdade, uma passagem voltada em primeiro plano para pessoas que conheceram a Jesus, mas que esfriaram na fé ao ponto de estarem afastadas de Deus, mesmo ainda tendo o título de cristãos. Então, essas 7 cartas, elas representam não 7 fases da história da igreja, mas 7 tipos de igrejas que nós encontramos no passado da história da igreja, encontramos ainda hoje e até a volta de Jesus continuaremos encontrando. E entre esses tipos de igreja nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Eu pergunto para você, hoje em dia nós não temos igrejas perseguidas? Nós temos. Hoje em dia nós temos igrejas como de Éfeso, nós temos igrejas como Tiatira, igrejas como Laodiceia, como Filadélfia, como Pérgamo, igrejas como Esmirna, igrejas perseguidas, e eu vou mais além. Hoje há mais igrejas perseguidas, há mais cristãos perseguidos pelo simples fato de serem cristãos do que em qualquer outra época da história da igreja. Sim, o período onde os cristãos estão sendo mais perseguidos não é aquele período dos primeiros séculos, não foi durante a Idade Média, início da Era Moderna. O século XX foi muito maior em perseguição aos cristãos, não há nem comparação, do que nos outros séculos anteriores da história da igreja. Já já a gente vai citar alguns dados sobre isso. Não sai daí, já já estamos de volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para Novos Convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. No final do primeiro bloco, nós
falamos que as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que se encontram no livro de Apocalipse, não se referem às 7 fases da história da igreja, mas se referem a 7 tipos de igreja que ainda hoje nós encontramos na cristandade. Essas cartas se referem a realidades daquele momento vividas por aquelas 7 igrejas e se referem também a 7 realidades, volto a frisar, que nós encontramos hoje entre as igrejas no cristianismo. É justamente por causa disso que o conteúdo dessas 7 cartas ficou para a posteridade, ficou para os cristãos que viveram depois daquele período do final da vida do apóstolo João, porque o conteúdo delas se aplica para as igrejas em toda a fase da história do cristianismo. Como nós estávamos dizendo, o versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse nos mostra a divisão básica do livro de Apocalipse. Ali Jesus fala para que João escrevesse sobre as coisas que ele tinha acabado de ver, o que ele faz no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ele fala para depois ele escrever sobre as coisas que são. Isso se refere ao conteúdo das 7 cartas, que compreende os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. E finalmente ele orienta João a escrever sobre as coisas que depois das coisas que são, haveriam de acontecer. E isso se refere justamente à maior parte do livro de Apocalipse, que compreende do capítulo 4 até o final do livro, que é a parte propriamente escatológica. Veja como é que começa o primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Logo depois de escrever a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, João diz o seguinte: depois destas coisas, lembre-se que em Apocalipse 1:19, Jesus diz a João, e escreve também as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí ele começa o capítulo 4 dizendo: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, escatologia propriamente dita no livro de Apocalipse começa no capítulo 4 e vai até o final do livro. Essa é a divisão básica do livro de Apocalipse, dada pelo próprio Jesus, que foi quem orientou João a escrever este livro. Bem, e voltando agora ao nosso assunto da perseguição aos cristãos. Como eu estava dizendo para vocês, o período de maior perseguição à igreja é justamente o século XXI, o século em que estamos vivendo. Deixando claro, portanto, em números gerais, o século XX é o período em que mais morreram cristãos. Se não, vejamos, vamos aos números. Desde Jesus até o ano de 2010, mais de 70 milhões de cristãos já foram martirizados, sendo 45 milhões apenas do século XX. Nenhuma outra religião do mundo em toda a história foi mais perseguida do que o cristianismo. Na primeira década do século XXI, a média anual de assassinatos de cristãos em todo o mundo por sua fé era de impressionantes 160 mil, ou seja, a cada ano, 160 mil cristãos eram assassinados no mundo por causa da sua fé na primeira década do atual século. Na segunda década do século XXI, a média anual caiu para cerca de 110 mil mártires cristãos por ano. As fontes desses dados são o Center for Studies of Global Christianity dos Estados Unidos, a Conferência sobre o Diálogo Interfé Cristão Judeu-Muçulmano de 2011, realizado pela União Europeia, a World Christian Encyclopedia dos Estados Unidos e o celebrizado Atlas of Global Christianity da Inglaterra. Portanto, os séculos 20 e 21 são um período da história em que mais cristãos foram assassinados por sua fé em relação a qualquer outro período da história da humanidade. Segundo os dados oficiais, na primeira década do século XXI, nós tivemos uma média de mais de 150 mil cristãos assassinados no mundo pelo simples fato de serem cristãos. Mais de 150 mil, ou seja, nós tivemos mais de 1,5 milhão de cristãos assassinados no mundo durante a primeira década do século XXI. Já na segunda década, esse número diminuiu. Ele é menos de 150 mil, é em torno de 105 a 110 mil,
Mesmo assim, esse número ainda é altíssimo. Nós temos mais de 100 mil cristãos assassinados todos os anos da segunda década do século XXI pelo simples fato de serem cristãos. Somando aí esses números, nós temos quase 3 milhões de cristãos assassinados já em menos de 2 décadas do século XXI pelo simples fato de serem cristãos. Então, queridos, o período em que nós estamos vivendo é o período de maior perseguição à igreja. Inclusive, nós tivemos recentemente casos terríveis. Nós tivemos, por exemplo, isso foi capa do jornal Mensageiro da Paz deste mês de agosto, se você ainda não adquiriu, adquira, as informações sobre perseguições intensas contra cristãos sendo iniciadas em Moçambique. Nós temos também os casos de perseguição aos cristãos já tradicionais nos países comunistas, em Cuba, na Coreia do Norte, em outros países que seguem também o comunismo, como a China, que apesar de ter se aberto economicamente, vivenciando uma espécie de capitalismo de Estado, mas ela ainda persegue os cristãos. Nós vimos inclusive informações mais recentes de igrejas sendo demolidas. Eles já tinham demolido há pouco tempo atrás e voltaram a demolir. Outras igrejas não foram demolidas, mas eles arrancaram os símbolos cristãos delas. E isso no caso das igrejas oficiais, aquelas que são cadastradas pelo governo e permitidas pelo governo de existir. Quanto às igrejas clandestinas, a perseguição é muito mais intensa. Há prisões, há mortes, esses são os relatos que nos chegam. E mesmo assim a igreja continua pujante lá. Cerca de 100 milhões de chineses são cristãos. Essas são as estimativas que nos chegam aqui do Brasil. Lembrando também que na China as igrejas elas só podem comprar, as igrejas oficiais, Bíblias que são produzidas pelo governo chinês apenas para atender a demanda das igrejas oficiais. Por quê? Porque não é permitido você reproduzir Bíblias, fazer Bíblias, imprimir Bíblias para sair evangelizando, porque o evangelismo não é permitido na China. A igreja lá, pelo governo chinês, só pode crescer por índice de natalidade, não pode crescer por evangelização, porque o evangelismo lá é proibido. Daí a existência das igrejas clandestinas, que não observam essa determinação do governo e fazem evangelismo, ganham vidas para Jesus, recebem inclusive Bíblias contrabandeadas para poder evangelizar os seus colegas chineses que não conhecem a Cristo. Nós tivemos também o caso recente de Ruanda. Ruanda, que é um país de maioria cristã. O governo recentemente, no início deste ano, ele colocou normas mais rígidas para as igrejas, relativas à poluição sonora, determinando também que qualquer pastor de igreja teria que ter formação teológica, se não tivesse, não poderia ser pastor de igreja. Isso nas exigências mais leves. Houve outras exigências mais pesadas, e o resultado é que, desde o início do ano até agora, mais de 8 mil igrejas evangélicas foram fechadas em Ruanda. Sabe o que é isso? Mais de 8 mil igrejas evangélicas fechadas. Houve até igreja que foi fechada durante uma cerimônia de casamento. A perseguição em Ruanda também está muito grande. E nos países islâmicos, hein? Ali a perseguição é intensa. Milhares e milhares de cristãos são assassinados todos os anos por causa da sua fé em países islâmicos. Mas temos também o caso de países que não são islâmicos, países que são democráticos, mas que têm uma grande parte de sua população muçulmana. E por causa disso, nós temos grupos radicais dentro dessa população muçulmana atacando vilarejos cristãos, matando cristãos às centenas, aos milhares, como ocorre no caso da Nigéria. Temos também o caso da Índia, que é um país que em alguns de seus estados proíbe a pregação do evangelho. Há uma perseguição muito intensa, tanto de hindus como de muçulmanos contra cristãos. Ali você tem muçulmanos assassinando hindus, hindus assassinando muçulmanos e hindus e muçulmanos assassinando cristãos. Isso é muito forte no interior da Índia, infelizmente.
E nós temos outros casos de perseguição também, que se nós fôssemos enumerar todos eles aqui agora, nós teríamos um programa 4 vezes maior, no mínimo, só para enumerar rapidamente cada um desses casos. Mas essas são algumas amostras do que nós vemos de perseguição hoje no mundo. Sem falar da censura cada vez mais crescente contra o cristianismo no Ocidente. Durante o passar dos anos, nós temos visto uma tentativa de expulsar os valores judaico-cristãos da sociedade ocidental. E durante esse processo, que é capitaneado pela elite mundial, pessoas que acham que para que o mundo seja melhor é preciso implantar novos valores que se chocam frontalmente, muitos deles, com os valores judaico-cristãos, nós temos visto como resultado de tudo isso, como resultado deste empreendimento dessas pessoas, o cristianismo cada vez sendo mais tolhido através de leis que tentam inviabilizar a evangelização, a afirmação de determinados dogmas cristãos. Nós temos visto isso nos Estados Unidos, nós temos visto isso na Europa, e como temos visto isso na Europa, e temos visto isso aí, inclusive, chegar no Brasil. Mais recentemente, isso foi tema, inclusive, do nosso programa Cristão e o Mundo, nós falamos sobre a perseguição na internet, a páginas conservadoras no Facebook, a canais conservadores no Twitter, no YouTube, e essas perseguições continuam nos Estados Unidos. Se você pesquisar, você vai saber de vários casos. Aqui no Brasil, centenas e centenas de páginas no Twitter e no Facebook foram recentemente bloqueadas por causa de um discurso conservador que, em muitos pontos, se alinha àquilo que nós cristãos defendemos. Enfim, nós vemos uma perseguição aos cristãos também no Ocidente, mas em forma de censura, em forma um pouco velada. Aliás, nem tanto velado hoje em dia, né? Hoje em dia as coisas estão cada vez mais explícitas. Mas diante dessa perseguição, a Igreja do Senhor Jesus não esmorece. Aliás, historicamente, quanto mais a Igreja foi perseguida, mais ela cresceu. Inclusive, esses períodos de perseguição, muitas vezes, acabaram resultando em uma busca mais intensa a Deus, que provocou grandes avivamentos na história do cristianismo. E cremos que nesse final dos tempos não será diferente. A perseguição ao cristianismo pode aumentar, a perseguição aos valores cristãos pode aumentar, mas aquele que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, o Senhor Jesus, garante a vida, a vitória, o avanço da Igreja do Senhor na terra. Que nós continuemos remando contra a maré dessa sociedade corrompida, sendo sal da terra e luz do mundo, fazendo diferença na escola, no trabalho, na universidade, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa família, onde estivermos. Você foi chamado por Deus para fazer diferença. Você é um agente do reino de Deus na terra, um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus na terra. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Cristão e o Mundo. Eu espero você na próxima semana, na quinta-feira. Até lá!